Fala, meus queridos alunos da disciplina de família, e aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje daremos seguimento ao nosso estudo dos institutos dentro do direito de família e hoje nós estudaremos a união estável. Isso mesmo, hoje partiremos na nossa aula de número 24, qual estudaremos a união estável. Antes disso, eu quero combinar uma coisa com vocês. Qualquer investigação científica que se faça na seara de direito de família para bem cumprir o seu papel deverá ser desprovido de qualquer prévia concepção religiosa ou até mesmo moral. Assim, quando analisemos os fatos sociais da família, nós devemos fazer sobre uma perspectiva imparcial. Perspectiva é essa que deve ser tomada como referência não os dogmas religiosos ou os dogmas morais, mas sim os princípios jurídicos que sejam reguladores da matéria. Deve ser analisado de um ponto de vista jurídico para esse bom entendimento da questão dentro do aspecto que seja de família. Esqueci o microfone, deixa eu colocar aqui. Dentro de família. Se a gente pautar o raciocínio nesse caráter socioafetivo ou até mesmo eudemonista do conceito de família, seria um indesejado, até mesmo contrassenso, negar o reconhecimento do núcleo formado por pessoas do mesmo sexo. Se na concepção jurídica a família ela é um núcleo moldado pela afetividade que vincule esses membros através do vínculo socioafetivo, além disso, traduz até mesmo uma ambiência necessária para que se realizem os seus projetos pessoais de felicidade. Como negar, então, o arranjo formado por pessoas desse mesmo sexo? E também aqui estas fundamentais características que estariam previstas. Afinal, se o nosso sistema constitucional de família, lá previsto no artigo 226 da nossa Constituição, ele é aberto, ele é inclusivo e até mesmo ele não é discriminatório. Então, como que se deve negar então o fato de vida sem afrontar esse princípio da isonomia? Aliás, acompanhando essa tendência que é verificada em quase todos os países europeus e até mesmo em boa parte da América, é chegada a hora de uma legislação brasileira, não somente por avanços de alguns pontos, mas através de uma adoção de uma postura progressista e que, por que não dizer, até mesmo justa, e finalmente reconhecer essa diferença que há. Pois, assim fazendo, estará reconhecendo até mesmo essa própria vida, com os seus nuances e até mesmo com todas as suas matrizes. E bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Diogo Gessa, tenho esse canal aqui que eu falo sobre direito civil. Se você gostou, se inscreva e curta no final e vamos dar seguimento para as nossas aulas. O primeiro tópico que eu trago para vocês é para a gente discutir um pouco sobre este conceito de homoafetividade. Mas antes da gente entrar no núcleo desse tópico propriamente dito, uma distinção ela se revela de forma extremamente necessária. E é necessário fazermos uma distinção nesse momento. Não se deve confundir as expressões transexualidade, intersexualidade, travestilidade e até mesmo com a homossexualidade ou a homoafetividade. Bom, a transexualidade é a não identificação do indivíduo com o seu corpo, em uma dicotomia psicobiológica, ou seja, o sexo psicológico não se identifica com o sexo biológico. E isso autorizaria até mesmo uma série de ensejos dentro do nosso efeito jurídico. Um deles é a autorização para a utilização de tratamentos específicos, inclusive cirúrgicos, para a busca dessa efetividade de identificação. Ainda carece uma certa regulamentação legal específica no Brasil,
que tem sido compreendida pela jurisprudência, até mesmo a jurisprudência mais moderna, de uma forma bem mais receptiva, permitindo assim, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, em situações justificadas, a própria mudança do registro civil oficial, que é um dos pontos de avanço em nossa sociedade. Um outro ponto que não se pode confundir é com a intersexualidade, que por sua vez é uma questão propriamente biológica. Trata-se de uma situação de uma pessoa que nasceu com uma condição que não permite a identificação precisa do seu sexo. Nessa linha, a gente pode apontar... Opa, passei antes. Nessa linha, a gente pode apontar até mesmo o hermafroditismo, por exemplo. Seria até mesmo uma de suas múltiplas modalidades da intersexualidade, vista como um distúrbio de diferença sexual. Já, aqui passando agora de vez, já a travestilidade não diz respeito propriamente às definições sexuais, não havendo necessariamente qualquer rejeição quanto ao corpo. O que há, em verdade, é até mesmo uma ambiguidade de gênero que realiza a pessoa sem afetar obrigatoriamente a sua relação com o próprio corpo ou com o seu desejo sexual. Nenhuma dessas três manifestações que eu citei anteriormente, a transexualidade, intersexualidade e travestilidade, deve ser confundida com a homossexualidade e homoafetividade. E, inicialmente, cumpre-nos até mesmo frisar aqui na aula, meus queridos alunos, essa expressão de homossexualismo. A expressão homossexualismo ela deve ser evitada, porque ela simboliza até mesmo uma ideia que já está bem superior, que é a ideia de doença, que é característico dessa utilização do sufixo no final ismo, que culminaria por gerar uma indesejável insegurança, não apenas para a questão terminológica, mas também para a questão jurídica. E nessa mesma linha, também não se deve reputar adequada a expressão homoerotismo, ao menos sobre essa perspectiva de enfrentamento jurídico do tema, uma vez que esse vínculo é de afeto e não propriamente, estritamente de sexualidade. O referencial maior a ser tomado em consideração pelos juristas que aqui estão me assistindo, por quem quer que esteja assistindo, é para a análise desse núcleo de família e não atinente à sexualidade propriamente dita. Assim, pode ser que alguém esteja se perguntando e já enfrentado a dificuldade do que vem a ser a homossexualidade. Nenhuma resposta nesse campo, então, até mesmo com todos os conceitos que eu trouxe até o momento, é definitiva. O que se sabe, pelo menos, é que a homossexualidade não representa. Ela não é uma doença, ela não é uma perversão, ela não é algo ligado estritamente à questão da sexualidade, devendo qualquer tentativa de enquadramento jurídico nesse sentido ser encarada como uma afronta, até mesmo uma afronta que seja escancarada pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Trata-se, então, eu posso falar aqui de forma um tanto quanto aberta, mas já fazendo esse alerta que não é nada definitivo esse conceito que eu vou vir a trazer e que pode ser que amanhã venha mudar, assim como vários institutos dentro do nosso direito de família. Trata-se, assim, de um modo de ser, de interagir, até mesmo mediante o afeto e também através do contato sexual com um parceiro do mesmo sexo, não decorrente de uma mera orientação ou de uma opção, mas sim derivado de um determinismo cuja essa causa não se pode apontar. Aliás, essa é uma infindável tentativa de se tentar buscar uma causa da homossexualidade, que remonta até mesmo à própria concepção do pecado em diversas religiões, mas
deveria ser substituída por um processo mais humano e solidário de aceitação dessa diferença. Com isso, meus queridos alunos, eu peço que evitem a expressão também opção sexual, pois dessa mesma forma que o heterossexual não escolhe o seu modo de vida, o homossexual também não escolhe. Então não é a melhor e a mais recomendada forma de se expressar. Assim, avancemos então para o nosso segundo tópico, só que antes disso eu vou beber uma água. Acerca do tratamento legal, lamentavelmente, o legislador brasileiro ele não cuidou ainda de regulamentar o casamento civil e a união estável de pessoas do mesmo sexo. A respeito de todo esse avanço normativo que é experimentado em diversos outros países, como eu já citei aqui, os Estados Unidos e outros países europeus, e até mesmo dentro da nossa América. E também é bem verdade que a jurisprudência, ela cumprindo seu papel, ela passa a admitir, em favor desses companheiros do mesmo sexo, a aplicação das regras da união estável, o que ganhou um reforço muito importante com uma decisão do Supremo Tribunal Federal ante a ADI de número 4.277. Então, diante da ADI, houve esse reforço de ponto já apontado por boa parte da doutrina, que é a questão da aplicação das regras da união estável aos companheiros do mesmo sexo. E da mesma forma em que pesa a ausência de uma previsão legal específica, o casamento homoafetivo tem sido aceito por força da atuação dos tribunais, superando uma tradicional exigência da diversidade de sexo, como apontado de pressuposto de inexistência, que a gente já viu em aulas passadas sobre o casamento. Quem não se lembra, por favor, volte algumas casas para dominar a questão dos pressupostos de existência para o casamento. O que ganhou, inclusive, também um importante reforço, que foi mediante a edição da resolução de número 175 de 2013 do nosso Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E nessa resolução passou a vedar às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração do casamento civil ou até mesmo de uma conversão de uma união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo, que nós já discutimos também em algumas aulas passadas. E avançando para o nosso terceiro tópico, que eu tracei aqui a respeito da união estável, da união homoafetiva, meus queridos alunos, nós iremos discutir agora sobre o registro administrativo dessas parcerias civis. A admissibilidade jurídica do registro em cartório da parceria civil entre pessoas do mesmo sexo, posto, afigura-se a um passo importante na direção do efetivo reconhecimento dos direitos do companheiro, que atualmente não é suficiente. Isso porque somente a explícita regulamentação legal da união homoafetiva, no âmbito do direito de família, resolveria de uma vez por todas as infindáveis indagações a respeito do tema, evitando assim um certo absurdo de um manto de invisibilidade jurídica que está acometendo nesse importante núcleo familiar de nossa sociedade atual. E nesse contexto, alguns tribunais de justiça brasileiros, eles cumpriram em nível administrativo os seus papéis, orientando assim os tabeliões, os notariais, os registradores a lavrarem um instrumento de convivência quando solicitado. E isto é um importante passo a essa almejada efetivação da regulamentação legislativa, como eu tracei para vocês. E eu trago agora para vocês também uma doutrina bem interessante, que é de Maria Berenice Dias, talvez a civilista dentro do campo de família mais sensível, e ela traz uma abordagem muito interessante. Vamos dar uma olhada? Ela diz o seguinte: Maria Berenice Dias, a negativa de lavratura do ato registral tinha dois fundamentos: a vedação de avenças contrárias à moral e aos bons costumes e a ausência de lei reconhecendo a validade do objeto do contrato.
A justificativa, às claras, encobria postura preconceituosa e discriminatória, já que não há ilicitude ou ilegalidade nas uniões homoafetivas. Por esse motivo, a Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul inseriu um parágrafo ao artigo 215 da Consolidação das Normas Notariais Registrais, autorizando o registro dos documentos constitutivos das uniões afetivas, independente da identidade ou da oposição de sexo dos contratantes. Em boa hora foi feita a explicitação que garante os direitos à obtenção de certidões que têm assento constitucional. Bom, viram a importante abordagem que Maria Berenice Dias traz a respeito desse tópico? Pois é. Então, diante disso, podemos avançar para o nosso quarto tópico, o tópico dos efeitos jurídicos decorrentes da união homoafetiva. E nessa linha, agora indo à outra parte do nosso grande país, um provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Amazonas, o provimento de número 174 de 2010, cujo teor ele é sensível a respeito da dimensão existencial da pessoa humana. E para isso merece essa ressalva, esse ponto, e eu espero que vocês também deem uma olhadinha a respeito desse provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Amazonas. É preciso, mais do que nunca, independentemente da filosofia de vida de cada um, do credo de cada um, ou até mesmo dessas opções pessoais de cada um, que esses parlamentares brasileiros, que os nossos parlamentares brasileiros, deem esse importante passo no reconhecimento da diferença, efetivamente legislando a respeito do tema. Uma vez que, assim agindo, toda a sociedade brasileira passará a ter um viés mais democrático, justo e verdadeiramente igualitário, que é algo que a gente briga e que é almejado em nossa sociedade há muitos anos. E partindo da premissa de que a união entre pessoas do mesmo sexo ela forma um núcleo familiar digno de tutela, não se pode negar que qualquer deflagração desses efeitos decorrentes, eles devem ser vistos no âmbito do direito de família. A falta de uma regulamentação legal explícita não pode impedir a aplicação analógica das normas atinentes, até mesmo a união estável, ou que, como se sabe, é um fato da vida moldada pelo afeto, independentemente do sexo das pessoas envolvidas. Na linha de estudo da união estável, os participantes dessa união estável, da união homoafetiva, eles devem observar os direitos e os deveres que são recíprocos em suas relações pessoais. E é exatamente isso que dispõe o artigo 1724, que é perfeitamente aplicável para a questão da união homoafetiva, que traz, na verdade, umas perspectivas constitucional do direito de família. Em síntese, eu posso dizer aqui para vocês que... são 4 aqueles deveres básicos, para quem não se lembra, que nós já tratamos, que também podem ser exigíveis ante uma união estável. A saber, primeiro, o dever de lealdade. Segundo, o dever de respeito. Terceiro, o dever de assistência. E quarto e último, o dever de guarda, sustento e até mesmo educação dos filhos. Ok? Avancemos então para o nosso último tópico, o tópico da adoção por casais homoafetivos. Bons, meus queridos alunos, nesse tópico, que é o tópico talvez mais polêmico de nossa aula, existe uma grande celeuma em torno desse tema. A premissa da qual nós devemos partir a fins de chegarmos a uma conclusão justa é o interesse existencial da criança e do adolescente que tem essa pretensão de adotar.
Deve-se evitar, nesse sentido, uma afirmação que já está ultrapassada também, de que o adotado necessariamente ele vai se tornar homossexual, por conta desse modelo de vida dos pais. Ora, uma vez que a homossexualidade é uma causa desconhecida, chegar-se a tal conclusão sem um embasamento científico, sem uma prova científica para tal, é sem dúvida algo muito temerário. Aliás, a realidade da vida não demonstra que uma família vai seguir os passos desse modelo que está sendo vivenciado. Afinal, quem não conhece uma família de casais heterossexuais que acabam por tendo filhos homossexuais? Então, o modelo de vida que foi vivenciado de heterossexualidade não é aplicado para o seu filho. Não há, portanto, um determinismo psicológico, sociológico, enfim, científico, que permite chegar a tal conclusão. Dessa forma, vale dizer que é de cuidadosa análise o caso concreto que se dirá. Esse caso concreto deve ser verificado se a adoção ela é a medida mais aconselhada, e não a ideia preconcebida de que o núcleo homoafetivo por si só traduz em um risco a esse menor ou a esse adolescente. O que tem que ser visto, portanto, é esta análise cuidadosa desse caso concreto para ver se é uma medida recomendável e aconselhada, independente do casal que venha a adotar ou independente da pessoa que vem adotar e que vai ser incluída nessa entidade familiar. Ok? Bom, meus queridos alunos, era isso que a gente tinha para conversar a respeito de união homoafetiva. Nós voltaremos em breve tratando da filiação e do parentesco. Até a próxima. Obrigado e vamos em frente. Valeu!